Talvez você já tenha se perguntado o que deve definir a vida de um cristão, o que deve moldar a vida de um cristão. Quais são os parâmetros? Quero convidar você a ler a palavra de Deus para buscar respostas a perguntas como essas no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versos de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Fez, porém, segundo tudo quanto fizera Joás, seu pai. Então somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Neste texto eu creio que nós temos algumas instruções sobre quais os parâmetros que devem definir a vida de um cristão. Convido você a continuar conosco neste e nos próximos vídeos que trataremos deste assunto. E se você não fez a sua inscrição, por gentileza, faça agora mesmo, clique aqui embaixo, ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E além disso, você pode ser nosso parceiro divulgando o nosso canal. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, use a área de comentário, fique à vontade. Teremos prazer em ver o que você escreve e responder na medida do possível. Desejar o meu abraço do coração do pastor. Existe um padrão adequado para a conduta do homem? Existe. É o padrão da justiça. É o padrão da justiça de Deus. É o único padrão adequado. Se você tem se perguntado o que fazer, se o padrão de Deus é inatingível, se o padrão de Davi não é perfeito, se o padrão que você adota para você mesmo não é o melhor, e se o padrão do mundo é caminho de perdição, então talvez você se pergunte: o que devo fazer? Você lembra de Paulo, o apóstolo Paulo? Você pode dizer sim, eu lembro, claro. Mas, pastor, o senhor não tinha dito que Paulo não é o modelo perfeito? Não, Paulo não é o modelo perfeito. Se Davi não serve, por que Paulo serviria? A verdade é que Davi serve de modelo, sim. Em Davi nós vemos o que fazer e o que não fazer. A Escritura nos ensina a piedade através dos exemplos piedosos, isso é bom. Mas ela também nos ensina a fé através da fé que havia em homens como Abraão, isso é bom. Mas ela também nos ensina o que não fazer, nos mostra os erros que eles cometeram, e isto serve de advertência para que nós não cometamos os mesmos erros. Acontece que Paulo nunca pediu para você ser como ele, imitando-o na sua queda. O homem caído não é o padrão. Ele diz para você imitá-lo somente naquilo em que ele imita a Cristo. Paulo queria ser perfeito, mas ele se angustiava quando não conseguia. Ele olhava para si mesmo e via o horror do seu próprio pecado. E horrorizado consigo mesmo, clamava por ajuda de Deus e aceitava quando a ajuda chegava. Paulo disse que o padrão é Deus e não o homem. Ele disse que o padrão é Deus e não adianta você abaixar o padrão. Se você abaixar o padrão, você vai agradar a você. Talvez você agrade a sua sociedade. Provavelmente, você até consiga agradar a igreja agindo como um crente comum. Mas é isso. É isso que é a vida cristã para você? Uma vidinha mais ou menos? Você se contenta com uma vida cristã de padrões terrenos? Você vai se contentar com uma eternidade mais ou menos? Pode até ser que você se contente, mas há um detalhe. Não existe eternidade mais ou menos. Talvez você pense então: e se eu não conseguir, pastor? A resposta é: imite a Paulo, naquilo que ele imitava a Cristo. Clame por ajuda, peça ajuda. João diz que nós temos ajuda quando precisamos, temos ajuda quando pecamos. Ele diz, por exemplo, que quando a gente não conseguir, a gente confessa que não conseguiu. Ele diz para nós pedirmos perdão e assim obtermos restauração. Você pode sim confessar a sua iniquidade, você pode confessar o seu pecado, você deve deixar a prática do pecado para obter misericórdia. Mas acima de tudo, lembre-se, o padrão para você definir a sua conduta não é você. Não é o que você acha. Não é nenhum homem piedoso ou mulher piedosa. O padrão é o padrão daquele que anda no Espírito, daquele que busca o padrão de Deus. Ande no Espírito e não satisfaça as concupiscências, os desejos da carne. Deixa-me repetir. Você precisa amar a Deus acima de tudo. Você precisa viver a doce experiência do amor do Redentor. Você precisa responder com a prática da justiça e da misericórdia. Não adianta fingir. Deus não pode ser enganado por máscaras nem por hipocrisia. Ande humildemente diante do Senhor sob a direção do Espírito. Abandone as obras da carne.
Você não pode ser o seu próprio padrão de justiça, e você sabe disso. Você vai ser tolerante, você vai ser condescendente com o seu pecado, o seu coração vai tentar enganar você, e você sabe disso. Então, seja um homem ou uma mulher cujo coração é inclinado pelo Senhor, segundo o seu querer. Seja alguém segundo o coração de Deus. Um abraço do coração do pastor.